Então vamos começar a nossa conversa de hoje. Vamos sim. Então, Muito bom bom dia. dia, né, Laura? Bom dia, pessoal que está chegando aí. Então, hoje a gente vai bater esse papo aqui, falando um pouco começando, né, a abordar sobre isso, do que o Bert Hellinger traz. Tudo que a gente cura e transforma em nós, protege os nossos descendentes, né? Então, é por aí que a gente vai começar, e também quem quiser fazer perguntas, interagir com a gente, qualquer momento, né? O espaço é aberto aí para todo mundo. Isso. A gente escolheu essa frase essa semana, né, Teima? E ela reverberou bastante. Então a gente fez essa opção de começar por esse caminho. Então, por que não, né? Começar explicando pra gente a visão a partir do método de tudo que curamos em nós protege os nossos descendentes. O que você consegue falar pra gente sobre isso? Aham. Então, essa é uma frase do Bert Hellinger, né? Que é bastante divulgada aí no pessoal pelas pessoas que trabalham com constelação familiar, que trabalham com a visão sistêmica. Ela tem impacto, né? Porque todas as vezes que a gente fala de descendentes, de filhos, de ajudar os descendentes, é algo que reverbera, né? Chama as pessoas para isso. Então, ele traz aqui, assim, que, na verdade, são os princípios sistêmicos, né? Que o Bert Hellinger traz, especialmente do pertencimento e da ordem, que fala um pouco sobre a não repetição de padrões familiares. Então, a gente vai pensar sempre que existem padrões que se repetem na família, e o nosso objetivo, então, é pensar que quando a gente consegue curar algo em nós, né, quando a gente consegue observar quais são esses padrões, e aí podem ser várias coisas, né? Muitas vezes a gente não está prestando atenção a eles, por exemplo. Às vezes são doenças que se repetem nas famílias, às vezes são dificuldades comportamentais, às vezes são muitas mulheres que ficam sozinhas na família, algumas falências, algumas dificuldades financeiras, dificuldades profissionais. Às vezes, assim, as pessoas não se dão conta do quanto isso na verdade, é uma repetição de padrão. Às vezes a gente acha assim, eu estou achando que isso é algo da minha vida, mas quando eu começo a prestar atenção, eu começo a perceber que se trata muito mais de um padrão familiar, né? Porque eu percebo que às vezes repetiu com a minha mãe, com a minha avó, com os meus avós, com as minhas irmãs, né? Quando a gente começa a prestar atenção, a gente vê que várias pessoas estão passando por questões parecidas. Então, se a gente prestar atenção na nossa própria família, ou famílias que a gente conhece, várias pessoas, a gente percebe isso acontecendo, né? Esses padrões. Então, quando eu consigo ficar livre de um padrão, quando eu consigo resolver dentro de mim, né? E não repetir mais esse padrão, na verdade, o que eu estou fazendo? É como se eu estivesse dando essa permissão para todos os meus descendentes, a partir de agora, não repetirem esse padrão também. Tá? É como se estivesse a um nível do inconsciente coletivo do nosso sistema. Então, a gente precisa de verdade olhar com seriedade para isso, né? E assumir a responsabilidade de entender que, assim, parar de ficar olhando, mas isso aconteceu, eu sou assim porque minha mãe fez aquilo, porque meu pai fez aquilo, porque isso é uma coisa que sempre acontece na nossa família, muito mais do que ficar olhando para isso com esse olhar, é a gente assumir a responsabilidade de dizer, sim, tudo que a gente de fato consegue mudar em nós, né, e parar de repetir determinados padrões, assumir essa responsabilidade como adultos, assim que eu vou conseguir deixar os meus filhos livres para não precisarem mais repetir nada disso, né? Então é um pouco disso que o Bert Hellinger traz. É a força que isso tem, né, Taimã? Porque assim, o sempre foi assim é só um convite à mudança, não é o convite à permanência, né? Eu acho que Exatamente. isso fica muito. Às vezes as pessoas acham um pouco longe disso, não mudar padrão inconsciente do nosso sistema, mas assim, é algo que você observa que você mudando na prática, você vai sentindo isso ali muito no seu dia a dia, né? Às vezes pode parecer etéreo, mas a única coisa que demanda é sua observação e sua mudança de postura. É simples, né? É, Esse
Parar, para. O difícil é decidir, talvez, começar, né? Romper esse padrão. Mas eu acho que depois que você acolhe essa verdade, leva ela para sentir que é possível mudar, que é possível fazer diferente, acho que as coisas começam a fluir, né? Você trouxe uma coisa interessante, sabe, Laura? Porque muitas pessoas, elas estão... Porque, qual que é um problema dos padrões? A gente começa a achá-los normais, né? Exatamente. Então, muitas vezes a gente não se dá conta de que isso é um problema. Muitas vezes a gente se incomoda com aquilo, mas a gente não percebe que a gente pode mudar aquilo, né? Porque, na verdade, a gente já normalizou aquela situação. A gente viu nossa mãe passar aquilo, a gente viu nossa avó passar por aquilo, a gente hoje passa por aquilo. Então, por mais que isso nos incomode, muitas vezes a gente não traz para isso, assim, como não enxerga o problema, e muito menos, assim, a gente não enxerga que a gente pode mudar isso, está nas nossas mãos. Eu acho que essa que é a grande diferença aqui, né? Uhum, com certeza. É entender que pode ir além, né? Porque às vezes a pessoa nem tem Exatamente. consciência, que você falou, já está tão naturalizado aquilo ali no sistema familiar dela, que ela nem sequer cogita que existe uma hipótese de romper aquilo, né? Aqui eu acho que essa conversa traz um convite, essa reflexão para a mudança, né? Uhum, exatamente. É um convite, né? Um chamado, é um despertar. Uhum. E aí eu acho que tem tudo a ver com a outra frase que a gente colocou essa semana, que é uma frase de autoria sua que fala que a maternidade exige de nós o nosso máximo, não só o nosso melhor, mas o nosso máximo. E aí fica aquela dúvida, isso a gente pode entender como um peso ou como uma oportunidade? Uhum, ela às vezes parece de fato um peso no primeiro momento, né? Assim, a maternidade exige de nós o nosso máximo. Quem é mãe, eu acho que em algum grau, algum nível, totalmente compreende isso, né? Mas é muito mais o que eu quero dizer, assim, é porque às vezes a gente pensa, nossa, é muito cansativo, mas é muito mais do que muito cansativo, né? Na verdade, exige da gente uma transformação profunda, é assim que eu enxergo que a maternidade exige, porque senão a gente acaba sendo só atropelado por ela, né? Se a gente não se transformar nesse meio do caminho, acho que acaba que todo mundo se transforma, mas a gente acaba simplesmente sendo esmagado, atropelado por esse furacão, muitas vezes, que é a maternidade, especialmente o início dela, mas nos meus atendimentos eu vejo que é todas as fases, mesmo quando as pessoas têm filhos adultos, elas continuam com as dificuldades, com as dores, com os medos, né, e com tudo que envolve a maternidade. Então eu falo que eu comecei a entender isso de verdade, assim, quando eu me tornei mãe, né, que a maternidade exige de fato não só o nosso melhor, mas o nosso máximo. E eu vejo assim o quanto isso exige de mim. A maternidade exige de mim tudo, né? Tudo que eu sou e um pouco mais. E ao mesmo tempo, essa afirmação, ela pode ser de fato, como você trouxe, né? Dura. E por outro lado, ela pode ser também uma oportunidade. Quando eu começo a entender que, na verdade, ela está me dando, a maternidade me traz assim, a oportunidade de me transformar e a partir disso também trazer algo novo para os meus filhos, né? Então, assim, a partir disso, quando eu começo a enxergar qual é a oportunidade, que esses desafios que eu estou enfrentando, que muitas vezes eu não sei o que fazer com eles são uma oportunidade de mudança e de transformação na minha vida, e mais do que na minha vida, no meu sistema familiar, então eu começo a enxergar que eu tenho um grande tesouro nas minhas mãos. A partir desses desafios, desses medos, de todas as angústias e toda essa experiência avassaladora mesmo que é a maternidade, assim, em alguns pontos, né? Eu falo que, de modo geral, a maternidade, assim, ela nos pega de calças na mão, né? A gente acha, mesmo quem acha que já sabe, que se preparou, hoje em dia tem assim, eu ia falar uma moda, mas não sei se é uma moda, mas assim, um movimento, né, das mulheres se preparando para a maternidade, que eu acho que isso antes não era muito isso. Então, fazendo cursos, lendo, fazendo um monte de coisas. E o que eu vejo é que chega na hora que a criança nasce, muda tudo, assim, muita coisa que a gente fez e que achou que essa seria a solução. Quando a gente enxerga essa grande oportunidade de nos transformarmos, bom dia, Joyce, através desses desafios, né, e a gente começar a olhar para as coisas que a gente ainda não tinha dado conta de olhar,
né? Especialmente na nossa relação com a gente mesmo, na nossa relação com os nossos pais, na nossa relação com as outras pessoas. Então, às vezes, a gente vai começar a enxergar isso aí, que são oportunidades da gente olhar para questões que a gente ainda não tinha conseguido resolver e que talvez, questões até da nossa infância mesmo, e que talvez a gente não iria resolver se a gente não tivesse passando por desafios tão intensos como são os desafios da maternidade. E eu acho que isso ajuda, quando a gente pensa lá na oportunidade, inclusive é um convite à reflexão para as nossas próprias dores, para olhar para a nossa própria infância, para o nosso passado, né? E aí, como é que você Isso. consegue fazer essa ponte, assim? Como que a maternidade traz essa oportunidade para a gente conseguir fazer essa ponte, né? Entre o nosso adulto de hoje e a criança de ontem? Aham. É interessante isso, porque assim, na verdade, a gente precisa pensar assim, vamos supor, toda vez que eu me sinto um desafio, né, na minha relação com os meus filhos, no comportamento deles, na verdade, eu preciso enxergar que, em primeiro lugar, eles estão funcionando ali para mim como um espelho. Tudo que me incomoda no outro, na verdade, está falando de algo que existe dentro de mim. Se aquele comportamento me incomoda, é porque algo lá daquele comportamento existe dentro de mim e reverbera em mim. Então, isso a gente já começa a trazer para a autorresponsabilidade, né? O que esse comportamento desse filho, dessa criança, desse adolescente, sei lá, desse adulto, me incomoda tanto? Por que ele me desestrutura? Então, o que existe dentro de mim, né, que faz com que eu me sinta tão mal diante desse comportamento? Acho que essa é uma primeira pergunta, assim. Entender que que todas as pessoas funcionam para a gente como espelho, todas as nossas relações. Agora, a nossa relação com os nossos filhos, ela é o espelho mais puro e verdadeiro, porque a criança está ali, o filho está ali o tempo inteiro, trazendo coisas nossas, né, e mostrando para a gente coisas que são nossas, internas, nossas, do nosso comportamento, da nossa maneira de agir. Então, eu acho que é esse o primeiro ponto, enxergar assim, o que desse comportamento desse meu filho me incomoda tanto? O que existe dentro de mim que faz com que esse incômodo seja tão grande?